DR construtiva, a gente inicia um diálogo com a intenção de compreender um espaço de vulnerabilidade, ou seja, aberta ou aberto, poder ouvir pontos de melhorias. Da conversa, nós precisamos, para que ela seja construtiva, nós precisamos escutar e estar abertos para ouvir com críticas construtivas, né? E muitas vezes essas críticas podem ser que elas são destrutivas, mas é um ponto de reflexão para entender, será que a pessoa está falando de mim ou de uma atitude que eu tomei? E a relação, a discussão, né, a ADR, quando ela é destrutiva, ela já inicia com um ataque. E aí a conversa ela fica o tempo todo, ataque, defesa, ataque, defesa. Parece realmente uma luta de boxe, onde um defende e já ataca, e o outro defende e vai assim. E nessa DR destrutiva, a característica das armas utilizadas para ela são ironia, sarcasmo. É como se um tentasse vencer o outro todo o tempo e a todo custo. Então, nessa DR destrutiva, as pessoas ficam o tempo todo lembrando de algo que pode derrubar. Tá, mas é aquela vez, você fez isso, isso, isso aqui. E você que fez isso, 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 aquilo. E aí fica aquela luta, aquela briga, o tempo todo. E isso só vai destruindo. Por isso que muita gente não quer iniciar uma DR, porque ela tem a visão da DR de uma DR destrutiva. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é que nós precisamos buscar uma DR construtiva. E é claro, não é fácil assim dar água para o vinho. A gente precisa caminhar para que isso aconteça. Se é difícil ter um diálogo com a pessoa que está do seu lado, a primeira coisa que você precisa analisar antes de ir para a DR é como você se posiciona nessa conversa. Você se posiciona no ataque ou na defesa? Ou nos dois? Como que começa geralmente a conversa? Começa você atacando ou começa você defendendo? E aí a gente entra em alguns pontos aqui que você pode se preparar antes de ir para essa conversa com a sua esposa ou com o seu esposo. Se você que começa na conversa atacando, já é um sinal de que você precisa iniciar essa conversa de forma diferente. Simule como seria. Então pensa, se toda vez que eu converso com a minha esposa ou com o meu esposo, eu ataco, se fosse diferente, como que seria? Será que eu deixaria ele começar? Ah, mas se eu deixar ele começar, ele que vai começar atacando. E eu não posso perder. Esse pensamento que a gente precisa entender. Por quê? Porque às vezes esse orgulho de estar sempre certo não vai te levar a nada. Vai te levar, beleza, vou ter razão. Mas no final, quem vai pagar a conta? Os dois. Ou às vezes só um paga a conta no sentido metafórico de ter uma relação ruim. Por mais que um esteja certo e o outro esteja errado, no final os dois moram juntos. Quando dois lutadores, imagina dois lutadores de boxe, que a DR destrutiva é igual uma luta de boxe. Tá o tempo todo um brigando com o outro ali, um ataca, outro defende, um ataca, outro defende. Só o que acontece na luta de boxe? Acabou a luta, cada um vai para sua casa. Acabou, eles não são amigos. Eles são adversários. Mas e num casamento? Acabou a luta, vocês vão dormir junto. A não ser que briguem, um dorme no sofá e o outro, mas estão na mesma casa. E aí, qual que é o objetivo dessa relação? É ter luta constantemente e cada um por si? Como que funciona isso? Além do DR, discussão da relação, a gente também teria que ter o DR, diálogo na relação, que é algo contínuo, preferencialmente todo dia. É quando a gente divide a, a nossa história, os nossos objetivos, junto com os objetivos do casal. Porque discutir a relação é revisar como está a nossa relação, não só olhando para os pontos de melhorias, mas também olhando para o nosso futuro, né? A gente olhar assim para a relação, entender como está sendo as pequenas metas que a gente define para nossa relação, com um objetivo final. Porque se a gente está num relacionamento, aquele relacionamento ele tem que ter um objetivo, né? E esse objetivo ele tem que estar claro para os dois. Se está claro para os dois, a gente consegue definir melhor as nossas metas. Agora, se eu estou nesse relacionamento e eu estou com o objetivo que ele não dure muito tempo, isso já é mais dificultoso. E aí, como eu disse, essa proposta do diálogo contínuo é justamente para diminuir as DRs de discussão. Porque quando você está com um diálogo ativo, ou seja, um diálogo contínuo, tira aquele peso da DR, que todo mundo tem, né? Principalmente os homens, tem medo da DR.
Ah, lá vem de novo, vamos conversar. Mas quando a gente está com um diálogo fluido, sempre alinhando as coisas, entendendo o que faz sentido, alinhando os objetivos, porque a relação, ela é um ambiente, né? Um ambiente que a gente constrói juntos. Então, quando a gente entende que essa construção do ambiente, ela precisa ser em conjunto, fica muito mais fácil de, de poder fazer algum ponto de melhoria. Porque se a gente está numa relação e esse ambiente ele só tem um desejo meu, o outro provavelmente vai ficar incomodado nesse ambiente. Então a gente precisa entender como que eu me sinto e como que o outro se sente nessa relação, alinhando os objetivos. Qual que é o nosso objetivo? Nós vamos casar? Nós vamos ter filhos? Vamos viajar pelo menos uma vez por ano? Ótimo. O que a gente vai fazer para isso? Como que a gente vai preparar o nosso ambiente para que nossas metas sejam alcançadas? Será que o trabalho que eu estou, ou o trabalho que você está, vai ajudar a gente nisso? Eu estou trazendo aqui exemplos de sonhos e objetivos, mas isso tudo está alinhado emocionalmente.